Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós vamos abordar um tema, aprofundar um tema, né, muito importante, e principalmente para nós, assim, que somos um grupo, posso dizer que seleto, porque a gente se ocupa com coisas diferentes, digamos assim, né, coisas que, a nosso ver, são mais sérias que as demais. Cada um, dentro do seu livre-arbítrio, escolhe o que estudar, o que assistir, né? Então, hoje nós trazemos aqui o tema As Cartas dos Mestres como chave de aprendizado. Nós vamos falar que cartas são essas, né? Que chaves de aprendizado são também. E para isso estou trazendo o Carlos Cardoso Avellini, que é jornalista e um dos fundadores da Loja Independente de Teosofistas. Bom dia, Carlos. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia. Ô, Carlos, antes da gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho, para quem está nos assistindo hoje, chegando hoje, assim, assistindo o Vida Inteligente pela primeira vez aqui, até com o termo teosofia, o que é a escola, a loja independente de teosofia? O que ela difere da teosofia, daquelas... Existem cisões, né, em todos os departamentos, assim. Fala um pouquinho sobre a loja independente de teosofia. Tá. Bom, nós temos um texto nos nossos websites cujo título é o seguinte: o perfil da loja independente. Tá? Opa, boa. Então, eu vou falar agora em termos informais e rápidos, tá? Algumas coisas que nos distinguem. Tá? A mais importante das coisas que nos distinguem das outras correntes de pensamento internacional, tá? E aqui cabe dizer que nós estamos trabalhando em 4 ou 5 idiomas, portanto, nós somos uma corrente de pensamento internacional, tá? Sim. Mas, assim, das 4 ou 5 correntes de pensamento internacional no movimento teosófico nominal, quer dizer, as pessoas e grupos que se chamam a si próprias de teosofistas, tá? Entre essas 4 ou 5 correntes, o que nos distingue, em primeiro lugar, é que nós somos a única corrente de pensamento que coloca, em primeiro lugar, como sua fonte de orientação e como sua fonte de inspiração, as cartas dos Mahatmas e as cartas dos mestres de sabedoria, tá? E isso, para nós, é a coisa mais óbvia, tá? Porque ninguém questiona dos movimentos que se chamam a si mesmos de teosóficos, ninguém questiona que as cartas dos mestres são algo sem par, literalmente, até por causa da fonte. São os únicos escritos, tá? Segundo os teosofistas, são os únicos escritos que vêm de pessoas ou seres que são imortais. Então eu te pergunto, por que alguém que se chama teosofista teria a pouco brilhante ideia de colocar outros ensinamentos acima das cartas dos Mahatmas? Poderíamos dizer, bom, para um pouquinho, mas a doutrina secreta foi escrita por HPB, Helena Petrovna Blavatsky, junto, em todos os parágrafos, junto com 2 mestres de sabedoria. Mas eu ainda te diria o seguinte, ainda assim, é escrito por 3 e redigido por uma pessoa que tinha, entre aspas, apenas a 3ª grande iniciação, ou seja, uma pessoa que era parte da humanidade. Cumpriu um papel central na doutrina secreta, tá? Mas, nas cartas Mahatmas, quem cumpre um papel central na autoria e na redação são os Mahatmas, são seres que estão além do reino humano. E a diferença está aí para todo mundo ver, não é porque intelectualmente a gente sabe, é um imortal escrevendo, então vamos dar uma atenção especial. Não, não. Compara, tá? Para quem tem vontade de aprender, que vai levar à questão do discipulado, ora, não há, nem em termos de quantidade de escritos, não há nada parecido com as cartas em termos de como se dá a aprendizagem, como os mestres ensinam. Então, as pessoas estão hoje, ainda, desde o século XX, lendo pseudodiscípulos para ter algumas ideias sobre como seria o discipulado e deixam de lado o que os mestres escreveram sobre o discipulado. Parece brincadeira, mas é mais trágico do que cômico, tá?
Então, isso é uma coisa que distingue a loja independente de teosofistas. Outras coisas, falando já do ponto de vista externo, é que nós não estamos presos a questões geográficas. Tá? Ou seja, nós trabalhamos principalmente via internet. Nós surgimos como um grupo de pessoas, né? Eu costumo brincar que a LIT é uma espécie de federação de solitários, né? Uma federação solidária de pessoas solitárias que estão lá espalhadas pelo mundo, né? E por alguns países, né? Somos poucos, né? E que tem uma busca em comum. Mas o aspecto operacional da LIT é, desde o início, né, luz astral, ou seja, internet. Tá? Porque a internet, né, obviamente luz astral. Por exemplo, nós estamos conversando agora, você está em Florianópolis, no sul do Brasil, eu estou no norte de Portugal, então eu pergunto, onde é que se dá essa palestra? Se dá na luz astral, com o apoio eletrônico. Tá? Então, a LIT, ela opera na luz astral, leia-se, né, no mundo virtual, no mundo online. Eu gostaria que você repetisse. Há mais, tá? Há mais, mas resumindo é isso. Sim, eu gostaria que você repetisse o título do artigo para que as pessoas possam ver na filosofiaesotérica.com qual é o título que fala sobre a LIT. É perfil, tá? Se você for pela lista de textos por ordem alfabética, tá? Não é o perfil, é perfil. A primeira palavra é perfil, tá? Perfil da loja independente. Perfeito, isso é bom, uma boa informação para o nosso telespectador, para ele pesquisar. Então, vamos seguir. Começamos bem, porque foi super adequado eu ter perguntado sobre isso. Correto. Antes da gente entrar mais propriamente no tema, defina-me, você acabou de falar sobre esses seres, acho que é uma grande oportunidade de nós definirmos, é uma palavra muito contumaz no meio esotérico, no meio espiritualista, a palavra Mahatma, os Mahatmas. Eu gostaria que você, sob o seu ponto de vista, sobre o que você estudou, me defina os Mahatmas. Você acabou de dizer que são seres... Defina para nós aqui, por gentileza. Bom, são os imortais do taoísmo, tá? São os rishis, de uma certa maneira, são os rishis do hinduísmo, são os Budas no plural, tá? Então tem muitos termos diferentes, tá? São os Jivamuktas, né? Do hinduísmo também. É a comunhão dos santos na tradição cristã. É o conselho dos anciãos na tradução judaica cristã. Tá? Ou seja, tem muitos termos. Essa ideia de uma coletividade de seres imortais que cuida da humanidade, que guia a humanidade e que se manifesta de maneira mais forte nos momentos de desespero, desorientação da humanidade. Essa tradição está presente praticamente em todas as grandes tradições culturais e em todas as grandes tradições espirituais da humanidade. A teosofia não espera nem pretende ter nada de original, entre aspas. O que ela tem de original é um espírito sintetizador e um espírito revelador do que há de comum nas grandes religiões universais. Tá? Então, o conceito de mestres de sabedoria, adeptos, o conceito de adeptos, de Mahatmas, tá? De iniciados, porque a palavra iniciado também pode ser usada no sentido de um mestre de sabedoria, ou seja, uma pessoa que não precisa renascer mais. Tá? E esses conceitos são todos variáveis. Tá? E aí é uma coisa interessante, que em ocultismo, quer dizer, ocultismo entendido como percepção profunda e transcendente da realidade, na percepção transcendente da realidade, as palavras não têm significados fixos. Tá? O significado de uma palavra vale pelo contexto em que ela é usada. Então, você vai ver, por exemplo, Blavatsky usando a palavra iniciado como se fosse a verdadeira palavra para o que nós chamamos de mestres ou Mahatmas. Tá? Então, as coisas são variáveis. E mesmo entre nós somos forçados a admitir que muitas vezes uma palavra, né,
só se esclarece o significado dela pelo contexto. Tá? Com Só que certeza. isso é muito mais marcado em ocultismo. Então, é muito errado as pessoas pensarem dentro de uma caixinha, dizer, adepto é aquele que tem a quinta grande iniciação. Né? Isso não é errado, mas usar uma única definição para uma palavra é errado. Tá? Até porque a HPB mesma usa a palavra adepto como uma pessoa, como significando uma pessoa familiarizada com o ocultismo, não necessariamente uma pessoa que chegou, vamos dizer assim, à condição de Mahatma. Né? Mahatma é uma palavra que dá para considerar que ela solidamente indica alguém que não tem que renascer mais, mas que está com a humanidade só por um motivo de compaixão. Tá? Como se nós cuidássemos de animais abandonados, então também um sábio cuida da humanidade para que a humanidade não esteja abandonada, só por compaixão. Perfeito. Seguindo o que vem aparecendo na minha mente aqui. A.P. Sinetti ou Cine. Quem foi esse homem aí? Bom, esse sujeito foi jornalista. A HPB escrevia para jornais. Era praticamente uma jornalista, em um certo sentido. O outro grande fundador dos primeiros anos do movimento era o Henry Olcott, também Sim. jornalista, esse jornalista de carteirinha. Tá? E o principal recipiente, o principal dialogador com os mestres durante o período das cartas era um jornalista, um diretor de um jornal inglês na Índia. Alfred Diretor, o cargo dele era diretor. Ele era diretor editorial, ele era o editor. Sim, o editor. Não era o dono, mas era o editor. Sim. Tá? Existiu algum critério para os mestres, os Mahatmas, terem escolhido o Cine? Tu já me perguntaste sobre os critérios e eu já sugeri que a pergunta fosse aos mestres. Não, tudo bem, eu sei. Você já respondeu outra vez. Mas, assim, nós temos umas pálidas indicações sobre isso, pelo menos isso. O que poderia ter levado. O que eu posso dizer é o seguinte, o mestre diz numa carta que o Sinet, numa encarnação anterior, tá? Foi um fulano de tal lá do mundo romano, do Império Romano, tá. E ajudou alguém que podemos imaginar que fosse talvez o próprio mestre, né, em determinada situação. Tá? O que fica claro é que o Sinet tinha bom karma junto aos mestres. Perfeito. Por isso não é uma questão de vamos dizer critério, assim, né? Não, o cara me fez um favor, eu devo um favor a ele. Não é bem assim. É a condição oculta da alma. Porque ele, tendo prestado um serviço a um mestre de sabedoria ou a um futuro mestre de sabedoria, ele tem um karma que ancora ele quando ele for atacado pela ignorância coletiva, porque ele vai, né, fazendo um trabalho público junto aos mestres, ele vai desafiar a ignorância coletiva. A ignorância vem para cima dele, atacando de baixo para cima, né, atacando, chutando na canela, né? E aí, então, ele vai ter, vamos dizer assim, não vai na bola, vai na canela, né? Então, ele vai ter uma âncora, certo? Vai ter um lastre, vai ter uma base que sustenta ele até certo ponto. Isso não impediu o Sinet de viajar na maionese. Ele viajou legal, tá? Mas fez com que o Sinet viajasse na maionese só até certo ponto, né? Então, estabeleceu um limite na maionese em que na ilusão em que o Sinet passou a funcionar após a cessação das cartas, tá? Ele, segundo eu sei, porque eu tenho os 2 volumes assim das Cartas dos Mahatmas, né? E isso é um livro para se ler frequentemente, não é? Exatamente, está aí, ó. Esse é o volume 1. Exatamente, eu tenho ambos aqui. Isso aí é leitura perene, isso aí você tem que ler conforme vai mudando a tua consciência, você vai ter um novo entendimento toda vez que você lê. Eu tenho a honra de ser um dos tradutores, o principal, que mais trabalhou na tradução, e o coordenador editorial desses 2 volumes. Muito bem, parabéns, porque foi uma bela obra. Fui o coordenador editorial desse outro, que são 3 volumes que a gente tem de cartas, né? Aqui, sim, sensacional também.
sim. Também tem esse livro. Eu só não sei soletrar o nome do autor aí. Dina Rajadasa. Aqui, nas cartas dos mestres de sabedoria, eu revisei e fui o coordenador editorial. Tá? Parabéns. Ao lado da Zeneida, que é uma pessoa extraordinária pelo seu esforço editorial em Brasília. Né? A Zeneida Cereja da Silva. Quem faz alguma coisa para servir o próximo é sensacional, te parabenizo. Parabéns você, a companheira que fez também, ajudou. Me diz uma coisa, por que o Sinet, por que os Mahatmas, por que os mestres proibiram, se é que é o termo mais adequado, o Sinet de divulgar algo da troca de informações entre ambos, das perguntas do Sinet para os Mahatmas, enquanto ele estivesse aqui no plano físico? Ele foi proibido de divulgar isso. Não foi proibido pelos mestres. Eu acho que foi uma decisão dele. Tá. Olha, se tu pensares bem, é comum que as pessoas, vamos dizer assim, que os pensadores, né? É bom esclarecer isso, porque todo mundo disse que ele foi proibido de divulgar antes de morrer. Não. Eu não sei disso. Eu estudei bastante tema, não sei disso. Posso estar até, né, equivocado, mas acho que eu estou certo em dizer que não há informação sobre suposta proibição. Tá. O que há é o seguinte: os mestres disseram que não iriam autorizar a publicação das cartas. Então talvez eu tenha falado erroneamente aqui. Deve ser isso, tá? Não é que eles tenham proibido o Sinet de publicar as cartas, mas eles disseram que que nunca iriam autorizar a produção, a publicação das cartas. Então vai ver que é isso. A gente tem que esclarecer o seguinte: há 2 livros do Sinet publicados durante o período das cartas que foram publicados com autorização do mestre e que estão baseados nas cartas. São conhecidos, esses livros? São os 2 principais livros do Sinet. Tá? Um deles é O Mundo Oculto, tá? E o outro é O Budismo Esotérico. Então, os 2 em português, pela editora Pensamento e o outro pela editora Teosófica. Tá? Então, vamos começar a tirar o cavalo da chuva. Os mestres, certo, aprovaram o texto final de 2 livros inteiramente baseados nas cartas. Olha! O que os mestres disseram que não aprovariam era a publicação das cartas em si próprias. Ok. Tá? Muito bom esclarecimento. Por quê? Porque as cartas em si próprias, obviamente, não estão redigidas para o público. Tá? Mas também eles não proibiram, e como nós sabemos, tá? Eles disseram que eles não aprovariam, mas não disseram está proibido. E como nós sabemos, eles têm poderes de sobra para fazer as cartas desaparecerem, se quiserem. Tá? E eu não duvido que alguma carta tenha desaparecido. Opa! Tá? Mas eu não sei. Eu só não duvido. Tá? Não duvido que alguma carta tenha desaparecido. Há casos e parágrafos que foram apagados, não sei por que maneira, ou de que modo. Tá? Mas, então, a publicação das cartas foi, obviamente, tolerada pelos mestres. Tá? Olha, eu li... Ela faz parte do movimento, tá? E é uma coisa hipócrita dizer que as cartas não foram aprovadas, então não podemos ler. Por que esse recurso hipócrita, cara de lata, como se diz em Portugal, e cara de pau, como se diz no Brasil, é usado? Porque as cartas revelam todo o mundo da fantasia, todas as histórias de carochinha. Pior é que é. O pior é que é. Compara o que um mestre fala e ensina nas cartas com o que está se falando e ensinando em nome dos mestres, e tu vê que há uma quantidade enorme de fantasias e histórias da carochinha passando como coisa muito séria, muito espiritual. Tá? Então, claro que as pessoas passam, os advogados, né, das igrejas católicas liberais, os propagandistas de Charles Leadbeater e etc., passam a dizer, mas as cartas não foram aprovadas para publicação. Tá, vamos esclarecer. E principalmente a carta 88, né? Nossa. A carta 88 é um exemplo disso. A carta 88, a carta 90, que também aborda a questão de Deus, as duas mostram que o Deus monoteísta é uma fantasia de um clero enlouquecido, tá? O que existe é uma multidão, para ficar dentro do cristianismo e do judaísmo,
O que existe são hostes coletivas, né, de grande quantidade de inteligências cósmicas, né? Por que você não? Por que a gente pode considerar que as cartas dos Mahatmas são chave para o aprendizado do discípulo, vamos dizer, do postulante ao conhecimento, digamos assim? O que elas têm tanto assim desde o começo? Ela tem uma cronologia, cada número, carta número 1. Essa cronologia, o número da carta é uma questão cronológica também? Ela Bom, guarda. a edição brasileira, tá? Ah, A edição brasileira das cartas dos Mahatmas é uma edição por ordem cronológica, que é uma relativa inovação lá dos anos 90, dos anos 1990. Tá? ok. Foi a primeira edição em que se tentou colocar por ordem cronológica as cartas. Então, tu tem uma certa sequência, a coisa se desenvolve como uma história. As cartas começam muito numerosas e longas e vão escasseando, terminam, né, desmilinguindo, digamos assim, terminam ficando raras, e aí vem a última. A última carta é de 1900. Né? E a carta de 1900 tem uma importância fundamental. Eu acho que a gente abordou em outras conversas, mas vamos ter que abordar hoje de novo, porque ela fala da questão dos contatos. Então, nesse sentido, eu peço licença para resumir Vamos lá. A ideia fundamental desse texto aqui, que todo mundo pode ver nos websites. Tá? Sobre contatos com mestres. Tá. Sobre contatos com mestres. Qual é o subtítulo? Lê o subtítulo aí para mim, por favor. Uma dimensão interior na vida... Da vida do movimento teosófico. Na vida do movimento teosófico. Ok. Tá? Vamos lá, então, pode falar à vontade. Esse texto, tá? Ele olha para a história do movimento teosófico, e a história é fundamental porque ela mostra a evolução da coisa. A história é o registro do karma coletivo. Tá? E o que a gente tem é o karma coletivo, no que há de positivo e no que há de negativo. O negativo são as lições que a gente tem que aprender, e o positivo são as lições já aprendidas. Né? Então, a história é o karma. Não se pode ter desprezo pela história, como os coitados que seguem o Krishnamurti aprendem, entre aspas, a desprezar a história. A história é o karma, a lei do karma é a lei do universo, é a grande lei do universo. Tá? Então, a história do movimento, tá? Ela é vista nesse artigo como tendo 4 etapas centrais do ponto de vista de contatos com mestres. A primeira etapa, tá, é a etapa dos contatos autênticos. Os mestres, né, materializavam xícaras, tá? A pedido da HPB, eles materializavam uma xícara no meio das raízes, embaixo de uma árvore centenária. Os caras tinham que ir lá, abrir um buraco e descobriam o que, obviamente, né, só poderia ser feito materializando a xícara no momento. Tá? E faziam outros fenômenos do tipo para contrariar o materialismo tridimensionalista. Os caras não tem tridimensionais, só existe uma vida tridimensional, não existe uma vida oculta. Né? Então, os mestres faziam até esse tipo de fenômeno, digamos assim, mas também materializavam cartas. Materializaram mais de uma carta na cara do Henry Olcott, por exemplo. Né? Então, essa é a primeira etapa do movimento. Tá? Uma etapa de abertura de caminho, uma etapa de dizer aqui está a teosofia, goste-se ou não se goste, estamos aqui demonstrando coisas. A segunda etapa, tá? Depois que a HPB sai de cena, sai do mapa, sai de cena, começam os falsos contatos. Aqui tem que levar em conta que a divisão de períodos não é exata, porque as coisas convivem. Por exemplo, em vida da HPB, o Sinnett, tendo terminado o ciclo das cartas, tá? Porque o karma não permitia continuar com cartas, ele não se convenceu de que não estava mais recebendo cartas e passou a organizar sessões espíritas mediúnicas, conversando com falsos mestres através de uma espírita amiga dele. Coitado. Né? O cara estava acostumado, o ego tinha inflado, certo?
E ele passou a se achar até um pouquinho mais sábio do que HPB. As cartas cessam, então ele passa para, né, ter contatos imaginários com mestres e escreveu, inclusive, várias baboseiras que ele próprio escutou em primeira mão de falsos mestres imaginados, em parte por ele. Esses dois livros. O mestre, o cara inventa o mestre na hora. Tá. Os 2 livros dele que você citou são críveis, né? Perfeito. Antes desse processo aí. Os 2 livros, exato. São os livros dele que sobreviveram, tá? O resto se perdeu na poeira, tu vai descobrir lá atrás, entendeu? Inclusive, a autobiografia dele, né, é interessante, mas, basicamente, os livros dele que vai encontrar no Brasil, o Mundo Oculto, pela editora Teosófica, e Pensamento. O Budismo Esotérico, pela editora Pensamento, esses 2 livros foram aprovados pelos mestres, estão baseados integralmente honestamente. Então, não é que o Sinek fosse desonesto, ele passou pelo processo muito complexo, tá, e difícil de quem tem contato ostensivo com os mestres. Isso provoca distorções na percepção da realidade. É uma coisa muito mais séria do que você viajar a Marte e voltar, entendeu? Imagino bem. Então, especialmente para um inglês, né? Porque o povo inglês, né, até hoje, é arrogante, mas naquela época era a potência mundial. Estavam na Índia para mandar. Perfeito. Então, as grandes potências do Ocidente têm uma capacidade para a arrogância e para se achar melhor que os outros, que não pode ser subestimada. Tá? Quer dizer, nesse sentido, o brasileiro e o português são povos mais humildes, porque estão do lado de fora da maldição de pensar que o meu povo é melhor que os outros. Claro que Deus é brasileiro, mas quando o brasileiro diz que Deus é brasileiro, ele não está negando que também é paraguaio, uruguaio, nicaraguense. Né? É verdade. Tá, então continua com a trambicagem então, do Sinek aí, quando ele começou a fazer sessões espíritas. Eu não uso a palavra, vamos dizer assim, desonestidade dele, porque eu acho que ele estava 100% sendo honestamente iludido. Tá? Ou seja, ele era um inglês, no bom sentido, um inglês honesto de 4 costados. Ele era, vamos dizer assim, arrogante, mas era uma característica do povo dele e da situação social dele. Ele era um cara profundamente honesto, tinha o maior, e sempre teve, até morrer, teve sempre um enorme respeito e até devoção pelos mestres, tá? Mas é como os milagres de Fátima, que você vai examinar, é tudo uma indústria. Mas isso não quer dizer que as pessoas que acreditam nos milagres de Fátima, por mais sejam pessoas de má fé. Então, né, as pessoas que andam por aí conversando com mestres imaginários, elas são, em quase todos os exemplos, pessoas perfeitamente honestas e até muito devocionais. Então, o problema é pedagógico. Nós temos que ter a pedagogia dos mestres, tá, que alerta que tu não podes te aproximar da verdade sem te afastar da falsidade, e que te produz um certo grau de discernimento entre o que é verdadeiro e falso, para tu adquirires uma posição de independente diante das coisas, né? Para poder seguir a tua própria consciência. Então, aqui não se deve julgar as pessoas que se deixam iludir. E o Sinek, especialmente, eu estudei o suficiente e posso dizer que ele era um cara profundamente honesto. Agora, o fato da pessoa ser sincera não quer dizer que ela não se iluda a si própria. Ele se iludiu de uma maneira lamentável. Então, dá sequência aí no teu artigo. Vamos lá. Então, a primeira etapa dos contatos entre mestres e seres humanos normais, públicos, tá? Foi a fase dos contatos autênticos. A segunda, dos contatos falsos. Sim. Depois da ilusão honesta de um Sinek, veio a ilusão já mais problemática e, pelo menos em grande parte, desonesta de um Leadbeater, tá? Uma autoilusão já menos pura por parte da Besant, que tinha
um fascínio pelo poder, era uma política muito hábil, né? O Sinnett, por exemplo, nunca foi político. A Besant foi uma política de carteirinha, vamos dizer assim, né? A terceira fase, depois do Festival de Volta do Cristo, a Besant chegou a anunciar publicamente que ela era uma adepta, ela era uma Mahatma, tá? Que hoje é piada, mas na época foi trágico, né? O Leadbeater também teria já a quarta ou quinta iniciação, quer dizer, depois de um festival de besteiras que assolou a terra dos teosofistas, tá? Nós tivemos um período que é mais ou menos simultâneo. Os períodos são em partes simultâneos, tá? Eles não são um depois do outro, né? Tivemos o período da ausência de contatos e de ceticismo. Então, o movimento perdeu força, né? Considerava-se que os contatos eram coisa do passado, considerava-se que as pessoas da ST de Adyar pensavam, depois que a Annie Besant e Leadbeater morreram, não houve mais contatos. Por quê? Porque as pessoas ficaram com vergonha de continuar imaginando falsos contatos com mestres. Tá? Do Jinahajadasa para cá, os líderes da ST de Adyar tiveram vergonha na cara e pararam de inventar conversas moles com falsos mestres. Esse aqui é o negócio. Então, muita gente ainda pensava, né? Os contatos aconteceram até 1930 e poucos, enquanto viveram Besant e Leadbeater. Na verdade, os falsos contatos foram até os anos 30, e daí em diante houve, né, uma ausência de contatos externos. Agora, os contatos reais, tá, faz parte do trabalho da LIT, no sentido de compreender como é que o contato se dá. O contato é real, mas ele é interno, ele não é visual, ele não é verbal, ele não se dá por cartinhas que se materializam na frente da gente. Já tem cartas mais do que a gente é capaz de entender a nosso dispor e publicadas, tá? O contato é búdico. O contato é de alma imortal para alma imortal. E essa chave é que está aqui na página 106 do livro Cartas dos Mestres de Sabedoria. Tá? Página 106, olha aí, vai anotando aí. Ocorre o contato. Deixa eu ver aqui, está aqui. Então, o mestre diz o seguinte, essa é a última carta, tá? Dirigida a Annie Besant, e foi a despedida, e estabelece a regra para o contato entre os mestres e as pessoas que buscam a sabedoria esotérica. Tá? O mestre diz o seguinte, a essência dos pensamentos mais elevados dos membros em seu conjunto deve guiar toda a ação do movimento teosófico. Nunca tentamos submeter a nós próprios a vontade dos outros. Porque essa frase, que a Annie Besant já estava se arvorando em papisa, fazendo de conta de papa, para mandar dar ordens peremptórias e autoritárias para as pessoas. Então, o mestre está solicitando que ela tire o cavalo da chuva, coisa que não aconteceu, porque a partir daí ela só exagerou, tá? Nos erros, né? E acabou imitando a Igreja Católica, criou uma maçonaria dela própria, falsa, e etc, etc. Tá? Então, o mestre dá o aviso prévio, não quer dizer que ele ache que ele vai ser escutado, mas ele fez o aviso e tirou o time de campo. Tá? Então, ele diz, nunca tentamos submeter a nós próprios à vontade de outros. Em períodos favoráveis, e aqui é a chave, em períodos favoráveis, liberamos influências elevadoras, quer dizer, influências superiores, budmanásicas, espirituais, tá? Nada de letra morta. Em períodos favoráveis, liberamos influências elevadoras que impressionam várias pessoas de diferentes maneiras. Tá? Então, conforme o temperamento de uma pessoa, conforme o background dela, conforme a cultura pessoal, o estudo que ela tenha mais ou menos, e etc, 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 a mesma influência superior, elevadora, espiritual, dirigida à alma imortal do aluno, vai chegar de maneiras diferentes a diferentes pessoas. Tá? E o mestre continua, é o aspecto coletivo de muitos desses pensamentos que pode dar o rumo correto à ação.
não temos favoritismos. Quer dizer, o mestre não diz, a Anibêsane é que é legal. Tá? Aquele é o escolhido, sei lá. Aquele é o escolhido, porque aquele isso e aquele aquilo. Tá? Não, o mestre lança uma influência benéfica, elevadora, que vai chegar de maneiras diferentes a diferentes pessoas. E aí entra a questão pedagógica. Boa. Em outro texto, tá? Aprendendo com cada detalhe da vida, isso é abordado. Aprendendo com cada detalhe da vida é um texto em que a HPB esclarece como é que a coisa funciona. As pessoas que buscam a sabedoria devem trocar ideias. Ou seja, o mestre lança uma influência elevadora, tá? Mas as pessoas trocando ideias sobre a sua busca, e elas vão fazer a síntese da coisa. Então, a energia superior lançada pelo mestre não pode ser colocada em palavras de maneira simples, tá? Ela não pode ser colocada em palavras no sentido literal, porque ela está acima das palavras. Ela pode até usar palavras, mas ela está essencialmente acima das palavras. É a voz do silêncio. A voz do silêncio é a voz do silêncio. Tá? É a voz que está além de quaisquer palavras escutadas ou faladas ou pensadas. Tá? Então, essa é, eu acho, a maneira mais clara, talvez, colocada por um mestre de sabedoria, como ocorre em relação a como ocorre o contato entre mestres e humanos, entre mestres e nós, a partir de HPB, depois de HPB. Agora, um dos objetivos dessa carta é que já estava se criando, naquele momento, a HPB, a Anibêsane já estava criando uma certa histeria coletiva sobre o suposto renascimento da HPB, o suposto renascimento da Blavatsky. Tá? Então, essa carta aqui teve como um dos seus objetivos estabelecer que se fizesse silêncio sobre isso, porque não tem nada a ver pensar que a HPB estivesse já renascida naquele momento como, né, a filhinha de um certo teosofista indiano. Tá? E eu acho que, então, esse foi um momento importante da carta, porque mostra um motivo central, um dos motivos centrais da carta, que é as especulações sobre a volta de HPB, para que a HPB pudesse continuar com o seu trabalho, né, no plano sutil, sem estar recebendo, né, vamos dizer assim, pensamentos falsos, né, das pessoas desinformadas. Aveline, os mestres, os Mahatmas, eles usavam a palavra, eles usaram muito a palavra teosofia ou não? Essa palavra já era usual deles, vamos dizer? Sim, eles usam normalmente a palavra teosofia, sem dúvida. É interessante isso, porque a gente sabe que a teosofia é um conhecimento milenar, sei lá, não sei precisar, se você for pesquisar profundamente, é do tempo antes dos gregos, bem antes da coisa, se falava sobre teosofia, né, que a palavra é de origem grega, né? Sabedoria Sim. de Deus, né? Então, Sim. Mas eles já usam essa palavra, esse conhecimento. E eles já falaram alguma coisa sobre o porquê, qual era o sentido da teosofia e por que ela seria o caminho, digamos assim, essa importância tanto. Como é que eles definem a teosofia? Porque você pegar e etimologicamente separar, assim que nem os gregos, eu sou grego, você sabe. Theos é Deus. Sofia é sabedoria. Sabedoria de Deus. Deus ou deuses, certo? Perfeito. Theos. No sentido teosófico, é mais sabedoria dos deuses, porque não se acredita em um Deus singular. Isso, sim. Deus singular é o pai das guerras, porque todo mundo quer ser dono do Deus único existente. Né? E na concepção dos Mahatmas, esta energia, ou esse conhecimento, essa teosofia que seria dos deuses, tem alguma alusão para a gente, no nosso nível de intelecto aqui, vamos dizer, tridimensional, entender o que seria esse conhecimento dos deuses ou não? Eu não sei se eu formulei direito a questão. Eu acho que isso eu não vejo que isso seja uma grande dificuldade, né? Porque, se tu pensares bem, é mais ou menos óbvio que as grandes religiões têm
as grandes verdades delas são comuns, né? Ou seja, o ser humano tem que se purificar para perceber a verdade universal. Elas direcionam, elas adequam. Então, te tiram da verdade pura, da verdade inicial. Ela te afasta da verdade. Depende dos caras de cada religião. Claro que o clero vai transformar a religião num dogma, tá? Isso. Por exemplo, se tu pegares um São Francisco de Assis, tu vai ver muita teosofia nele. Se tu pegar, né, como a gente já conversou sobre isso, se tu pegar um Santo Antônio de Lisboa, que é o Santo Antônio popularmente conhecido como Santo Antônio de Pádua, tu vai ver muita teosofia ali, né? Então tu vai pegar caras das mais diferentes filosofias e religiões e tu vai ver que tem uma sabedoria comum, né? Então, eu acho que isso não é um grande problema. Tá? Agora, eu tenho alguns trechos, eu estou vendo que o tempo está passando. Não, fica à vontade, tá? Vamos lá. Tem alguns trechos. Estamos indo bem, vamos lá. Tá. Mas eu acho que tem alguns trechos que eu precisaria trazer para cá. Manda brasa, toca. Para a gente ver como é que é a teosofia segundo os mestres. Tá? Fica à vontade, vai lá. Porque, assim, a teosofia foi transformada no século XX, tá? Por pessoas até bem intencionadas, como a Annie Besant, no que nós poderíamos chamar de palhaçada água com açúcar. Tá? Mas olha o que o mestre diz para o Sinnett ao mostrar o caminho teosófico tal como o mestre olha para o caminho teosófico. Então vamos lá. O mestre era irônico, certo? E o Sinnett era casado com uma senhora chamada Patience. E Patience quer dizer paciência em inglês. Ah, sim, Patience. Tá. Isso. Então, a senhora Patience, a mulher do Sinnett, parece ser um pouco mais evoluída do que o Sinnett, tá? Sim. Em termos, inclusive, éticos e em termos espirituais. Tá? A HPB, na chave para a teosofia, elogia a senhora Patience Sinnett e fala dos escritos dela. Ela tem poucos escritos, mas os escritos dela são bons. Tá? Então, o mestre começa o seguinte. O mestre recomenda patience para o Alfred Sinnett. Isso, veladamente, ironicamente, isso significaria: aprende mais com a tua mulher, meu filho. Isso, escuta a tua mulher mais. Escuta mais a tua mulher, né? Então, ele diz o seguinte: paciência, patience. Um grande plano nunca foi aprendido de imediato. Já foi dito a você, no entanto, e aqui está dizendo, vai devagar, não fica fazendo exigências aqui, né? Mas percebe como é que as coisas são, o aprendizado é lento. Um grande plano nunca foi aprendido de imediato. Já foi dito a você, no entanto, que o caminho para as ciências ocultas tem que ser trilhado laboriosamente e percorrido com perigo de vida. Que cada novo passo nele, que leva à meta final, é rodeado por armadilhas e espinhos cruéis. Agora, brother, compara isso com o caminho de maravilhas e rosas sem espinhos que muita gente promete por aí, certo? Não é nada disso, claro que não é nada disso. Aqui nós temos o Cristo, né, falando do caminho estreito, que o ensinamento do Novo Testamento é coisa autêntica, né? O Novo Testamento é sério, é teosofia, aquilo ali. E ali nós temos o caminho estreito e o próprio caminho seguido pelo próprio Jesus, que foi terminar morrendo na tortura, certo? Morreu na cruz, torturado, morte lenta, né? Então, veja o que o mestre fala. Tem que ser trilhado laboriosamente e percorrido com perigo de vida, que cada novo passo nele, que leva à meta final, é rodeado por armadilhas e espinhos cruéis, que o peregrino que se aventura por ele é obrigado, primeiro, a confrontar e vencer as 1001 fúrias. Fúrias é um termo clássico lá da Grécia, tá? Que eram os espíritos que vinham para destruir o sujeito bem intencionado. Tá? Sim. Ou seja, o mau karma, que vem de maneira furiosa contra cada um que busca a... Podemos usar como tentações ou não?
Não só tentações, mas ele vai mencionar tentações, dúvidas, etc., em seguida, tá? Mas as dúvidas, as fúrias são o mau karma que vem para cima, mau karma não só dele próprio, mas mau karma da ignorância coletiva, tá? Perfeito, que vem para cima de todo aquele que ousa buscar o bem e a verdade de maneira séria, tá? Então, ele é obrigado primeiro a confrontar e vencer as 1001 fúrias que guardam os seus portões, os portões da sabedoria, e a sua entrada adamantina. A entrada é feita de diamante, adamantino é diamantino, de diamante. Sim. Fúrias chamadas de dúvida, ceticismo, desprezo, ridículo, inveja e, finalmente, tentação. Olha, tá aí. Especialmente a última, tentação. A tentação de se achar superior, a tentação de se achar muito sensacional, né? Mil ilusões. E que aquele que quiser ver mais além tem, primeiro, que destruir esse muro vivo. Deve ter um coração e uma alma vestidos de aço e uma determinação de ferro, que nunca falha. E, no entanto, deve ser amável e gentil. Tem muita gente que é estúpido, mal educado e agressivo, mas por dentro não tem força nenhuma. Ao contrário. Então, tem que ser forte por dentro e amável por fora. Isso. E, no entanto, deve ser amável e gentil, humilde, e deve ter expulsado do seu coração toda paixão humana. Paixão aqui vai no sentido de sentimento intenso, não no sentido de paixão, mas todo sentimento humano intenso, que leva ao mal. Aqui o mestre sugere a ideia de que todo sentimento intenso, sendo humano, leva à ilusão. Tá? Com certeza, com certeza. Aí ele faz uma pergunta direta para o Sinnett. Você é tudo isso? Interrogação. Alguma vez começou um treinamento que levaria a isto? Interrogação. Quer dizer, o que ele está dizendo ao Sinnett, que estava com esperanças, né, de ser colocado em provação séria e colocado como discípulo, aceito como discípulo, etc., é dizer, o caminho é esse, tu está disposto, tu já fizesse alguma coisa em termos de autotreinamento? Então, né? Porque, por exemplo, o Sinnett bebia cunhaque, rum, etc., né? Então, lá pelas danças do mestre, ele diz que, olha, está sendo impossível chegar perto, no plano astral, é claro, está sendo impossível chegar perto do teu gabinete de trabalho, da tua casa, porque a aura, ali está violenta. O astral, né? O Sinnett, em algum momento, ele teve consciência de quem ele teria sido? O Sinnett teve consciência porque ele recebeu aquela carta que eu te mencionei, em que o mestre... o mestre disse isso para ele? Disse a carta. Tá. Claro, eu trabalho com base nas cartas, eu tenho tudo documentado. Tá? Sim, mas aí daí alguém dizer alguma coisa sobre você e você sentir isso dentro de você é outra história, né? Ele captou o Sinnett em algum momento, ele se deu conta de que realmente... Nós não temos as cartas do Sinnett para o mestre, até por um motivo muito prático. As cartas do Sinnett para o mestre foram para o mestre, não ficaram para o Sinnett. É verdade. Né? E se o Sinnett tinha cópias dela, bom, essas cópias ou não apareceram ou não foram publicadas. Tá. Então, nós temos uma vamos dizer assim, uma correspondência, né, em que nós só temos quase um lado. É verdade que muitas coisas das cartas do Sinnett para os mestres aparecem na correspondência, porque o mestre cita. Ele responde, né? Claro, na verdade. Ele reproduz todas as perguntas, etc, etc. Tá? Sim. Mas, de um modo geral, né, muito mais da metade das cartas do Sinnett para os mestres não aparecem. Como que você orienta? Porque eu creio que o nosso programa de hoje ele vai instigar muita gente assim ou adquirir os 2 volumes, ou então ir lá na sua biblioteca, onde tiver guardado, e pegar esses livros e começar a relê-los, né? Como é que você tem alguma indicação de como isso deve ser feito, vamos dizer, para você aproveitar essa leitura, como tem que ser aproveitado? Porque eles não fizeram isso
para deixar algo para satisfazer o ego, né? O Mahatma, eu creio que não tem nenhum tipo de ego, né? Então, como é que se pode aproveitar bem esses ensinamentos que que a gente usou até no termo, na chamada desse programa aqui, dessa conversa, chave de aprendizado. Chave de aprendizado é como se você tivesse a chave de um cofre aí. Por que as cartas dos Mahatmas são chave do aprendizado? Eu acho que... Elas são a chave do aprendizado, brother, porque elas são o documento que esclarece, tá? Elas são, nos seus 3 volumes, tá? Elas formam como se fosse um documento. E esse documento é o documento que esclarece como é que se dá o ensino e como é que se dá a aprendizagem em matéria de discipulado. Só isso. Tá? Entendemos o discipulado como um processo de aprendizagem que inclui várias encarnações. Tá? Então, você tem um único documento na história da humanidade, a meu ver, tá? Em que você tem grandes sábios dialogando com candidatos à sabedoria e esmiuçando toda a questão do aprendizado e das falhas que ocorrem durante o aprendizado, dando exemplos. Então, você tem aí o mestre contando o que aconteceu com fulano, o que aconteceu com ciclano, o que está acontecendo com a HPB, as dificuldades da HPB. Não tem comparação, tá? Então, aí, de novo, quer dizer, como é que você vai deixar de lado, tá, a quase única documentação prática, vivencial, de como ocorre o discipulado, em função das baboseiras que falsos discípulos imaginam, né, num esquema pedagógico falso, cujo objetivo é levar as pessoas a obedecer. Tipo assim, eu sou o representante dos mestres, se vocês obedecerem a tudo que eu falo e faço, vocês vão estar de bem com o mestre vai estar de bem com vocês, ele vai distribuir bênçãos para vocês, como quem distribui flores, né? Então, esse tipo de besteirol, né, ele se mantém por causa do silêncio cúmplice que se construiu em torno das cartas dos Mahatmas e da importância delas para o aprendizado real. Então, aí você tem uma igreja católica funcionando dentro da Sociedade Teosófica de Adyar. Igreja católica liberal, entre aspas. Tá? Aí você tem uma maçonaria, como se fosse necessário imitar a verdadeira maçonaria dentro do movimento teosófico, porque nós não temos outras coisas a fazer a não ser ficar imitando rituais lá, entendeu? Que tem um lugar deles fora do movimento teosófico. A HPB escreveu com todas as letras que nós não somos pessoas para rituais, nós somos pessoas que estão ali em torno de Raja Yoga. Isso aqui está num dos trechos que eu selecionei para ti. Não vou pretender ler todo, porque nós estamos chegando perto do final, tá? Mas onde é que está isso? Veja aí. Pelo menos as pessoas, pelo Raja título Yoga. de informação. Na página 300, quem tem as cartas, tá na página 316 do Deixa eu volume anotar aqui. 316. 316 do volume 2 das cartas dos Mahatmas. O mestre diz: hoje o aspirante ao discipulado é atacado inteiramente no lado psicológico da sua natureza. O processo de testes na Europa e na Índia é o da Raja Yoga, e o seu resultado, como tem sido explicado frequentemente, é o desenvolvimento de todos os germes bons e maus na alma do aprendiz. Tá? Ou seja, a coisa é psicológica. Freud vai ajudar. Vai ter que devemos fazer a Raja Yoga ou não? Vamos dizer assim, fazer a Raja Yoga é uma coisa complicada, tá? Praticar, vamos definir aqui Raja Yoga como ciência do autoconhecimento e do autocontrole, tá? Vamos dar essa definição e aí funciona, tá? Vou ler de novo. Vai. O aspirante é agora atacado inteiramente no lado psicológico da sua natureza. O processo de testes na Europa e na Índia é o da yoga do autoconhecimento e do autocontrole. Perfeito. Eu não estou falando em yoga de Patanjali simplesmente. Tá ok. Ficou mais claro agora. É maior do que Patanjali. Tá?
Raja Yoga é a disciplina e a ciência pela qual a gente passa a compreender a si próprio e a controlar a si próprio e a esvaziar-se do seu eu inferior e, para citar São Francisco de Assis, a morrer para o mundo externo, nascendo para o mundo interior, que é eterno. Isso pode ser uma definição de Raja Yoga, tá? Autoconhecer, conhecimento de si mesmo, controle de si mesmo e extinguir as operações da nossa consciência para o que é externo e mortal, surgindo para o mundo que é interno e imortal. Nós podemos considerar as cartas dos Mahatmas atemporais? Elas servem para 500 anos atrás como um milênio à frente? Sim. O conhecimento é esse? Eu acho que pelo menos para todo o século 22, o século 23, 24, até onde eu consigo imaginar, são válidas, tá? Agora, sim, por exemplo, se houver uma mudança brusca de civilização, que também é possível, claro, talvez as pessoas tenham as pessoas que sobrarem, né? Vamos dizer assim, que a humanidade que for pós-crise, se houver uma crise geral, a humanidade ela se reorganize com grande pureza de alma e de coração, tornando desnecessária grande parte da pedagogia atual, que passa pelo estudo, sim, da ilusão e tudo mais, entendeu? Porque nós estamos no meio da decadência de uma civilização ocidental, né? A fase moderna, lá do século XVI, ela está caducando e, vamos dizer assim, se houver um salto histórico, né, talvez dentro de 50, ou talvez dentro de 100, 150 anos, a humanidade esteja numa condição de grande pureza de coração, onde o esquema pedagógico pode ser outro, tá? Mas, assim, até onde nós podemos prever a civilização atual, isso aqui é o esquema. Tá, eu vou usar para quase finalizando, você acredita, Carlos Cardoso Avelino, você acredita que nesse futuro que você está falando, havendo uma mudança de consciência, havendo o ser humano se transformando para melhor, digamos assim, poderia haver uma nova manifestação dos Mahatmas com novos ensinamentos ou não? Bom, como você vê isso, essa possibilidade? O problema de base aí, tá, é que essa pergunta supõe que nós estamos na terceira etapa, que é a etapa dos mestres ausentes. Sim. E eu não acredito nessa etapa, tá? Eu acredito que os mestres não estão ausentes de modo algum. É como você disse no decorrer do programa, cada um que o sinta da sua maneira. Foi isso que você falou? Eu não digo cada um que o sinta da sua maneira. Alcance-os. Eu diria o seguinte, que existem pautas sobre como se dá o contato com eles. Agora, os mestres, eles acompanham a humanidade sempre, eles não tiram fim de semana de folga nesse sentido, tá? Entendi. Eles têm observatórios em que eles têm discípulos treinados, observando, inclusive, os discípulos e os candidatos a discípulo, o que eles andam fazendo, né? E se há uma emergência com o discípulo avançado, eles se materializam e ajudam, como a gente já viu num programa anterior, tá? Então, eles estão sempre em contato muito mais estreito com a humanidade do que nós jamais poderíamos pensar, tá? Em condições normais, a menos que a gente vá estudar muito de perto as cartas, tá? Então, é uma ilusão, a meu ver, pensar que eles estão ausentes. Eles não estão ausentes, portanto, eles não vão voltar a ter contato. Eles têm contato. Agora, vamos dizer assim, se tem uma criança, se o meu filho ou meu neto tem 3 anos de idade, está dormindo na poltrona aqui perto, tá? Eu estou em contato com ele. Sim. Se acontecer alguma coisa, eu estou ali para ajudá-lo, mas ele não sabe que ele está dormindo. Então isso tá? Boa. Assim, as pessoas, em geral, estão adormecidas do ponto de vista do eu superior. Então, elas estão sendo cuidadas, mas não sabem. Não sabem que estão sendo cuidadas e nem muito menos por quem.
Tá aí, foi brilhante aí no encerramento aí, muito bom. Tem muita coisa para a gente falar ainda, legal. Gostei muito aí. Você está falando, eles estão por aí, ó. Dá para o papo fala sobre eles, tá? Entra na energia deles, você recebe. A questão é que a gente tem que comprar um aparelhinho de surdez espiritual. É verdade. Trocar a pilha sempre que a pilha falhar, né? É isso aí. Valeu, Avelino. Um forte abraço, querido. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Forte abraço. Tchau. Gente, que bom, hein? Pô, a conversa hoje foi muito legal, muito. Nossa, já vou... Adivinha, né? Encerrando aqui o programa, já vou lá pegar de novo os 2 volumes, né? E começar a já folhear, né? Começar a reler, porque sempre é bom você estar em contato, sempre é bom estar em contato. Se você está ligado, você vai... sintonizado, você vai receber a frequência de onde você está sintonizado. É isso aí, gente. Um fraterno abraço, um feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.